interessante, que ele até falou comigo assim, ele falou, Mônica, tinha uma empresa que eu olhava e admirava muito aquela empresa, eles eram muito organizados e tal, tudo certinho. E ele falou bem assim, cara, eu vou descobrir quem é o contador deles. E aí diz ele que fez uma investigação para descobrir quem era o contador e descobriu que era eu. Ei, gente, estamos aqui para mais um podcast do Papo de Quinta. Esse ano num cenário diferente, né? Como vocês podem perceber. Então, mudamos de local, mudamos de cenário para poder atender todo mundo melhor, para poder ficar mais interessante o nosso bate-papo. E meu nome é Juliana Zaganelli. Eu sou cofundadora do Papo de Quinta. Atualmente eu estou como presidente do Papo. Para quem está chegando agora, o Papo de Quinta é uma rede de mulheres que visa fomentar o empreendedorismo e liderança feminina no estado do Espírito Santo, onde a gente se reúne em encontros mensais, né, ao longo do ano, com ciclos de leitura, uma jornada específica para as meninas. Então, sejam muito bem-vindos para quem está chegando agora. Hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial, tá? Eu estou com a Mônica Porto. A Mônica, gente, ela é considerada a quarta contadora mais influente do Brasil. Ela é mestre em Ciências Contábeis, Finanças e Mercado Financeiro pela FUCAP. Ela sempre buscou inovar e automatizar os processos contábeis por meio do uso da inteligência e da tecnologia. Ela atualmente é professora do IPOG e CEO da Newcont, uma empresa de contabilidade que utiliza tecnologia para impactar positivamente a gestão contábil e financeira. Mônica, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Um prazer estar conversando com você, saber da sua experiência. Então, conta um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória, quem você é, suas dificuldades aí, o que você enfrentou até hoje. Bom, obrigada, Ju, pelo convite, Papo de Quinta. Eu acho que a gente tem um fit cultural, digamos assim, muito bacana, porque eu também venho trabalhando muito em prol da questão do empreendedorismo feminino, da liderança feminina. Hoje, meu escritório, mais de 90% são mulheres que trabalham comigo. Então, eu sempre ajudo muito e fomento muito questões que estão ligadas a empreendedorismo e liderança feminina. Inclusive com palestras, né, participando de eventos sobre isso também. Bom, vamos lá. Minha trajetória na contabilidade, vamos dizer assim, começou meio que por acaso, vamos dizer assim, né? Estudei Ciências Contábeis por uma influência do meu pai que na época insistiu para que eu fizesse contabilidade, falou que era um curso bom, e ele tinha uns amigos que trabalhavam numa faculdade, e ele falou, vai lá e conhece o pessoal. Seu pai era contador? Meu pai era contador. Vai ser um pouco de sentido, assim. E aí eu acabei fazendo contabilidade, mas eu fui trabalhar numa empresa de importação. E não trabalhava com contabilidade diretamente, mas trabalhava com tributos, com importação e tudo mais. E nessa empresa que eu trabalhei, eu tive a oportunidade de estudar, e aí eu fui para a FUCAP. Fiz um MBA lá de Controladoria em Finanças, e depois emendei direto no mestrado, né? Porque eles tinham um negócio assim, que você podia aproveitar uma parte do que foi pago no MBA no mestrado. Eu falei, vou aproveitar e vou fazer o mestrado. E aí, no mestrado, eu tive a oportunidade de dar aula. E aí, e era uma coisa que eu não almejava, eu não tinha planejado na minha vida, que era dar aula. E aí, eu fui dar aula, e quando eu dei minha primeira aula, eu entrei em estado de flow e fiquei apaixonada. Falei, gente, é isso que eu quero pra minha vida, eu quero dar aula. E aí eu comecei a dar aula, fui convidada para dar aula numa faculdade na Serra, comecei a dar aula, só que eu me deparava com os alunos vindo com questões muito do dia a dia prático que eu não sabia. Eu sabia a teoria era linda, eu sabia explicar na teoria, eu sabia como fazer, mas quando eles falavam de obrigação acessória, eu tenho que mandar um SPED, isso daqui dentro do sistema aconteceu isso, eu já não sabia aquilo porque eu estava limitada a ter aprendido apenas a teoria. Eu sabia muito a teoria, mas eu não sabia aquela prática. E aí, na época, meu pai tinha um escritório e eu falei com ele, pai, eu quero aprender as coisas, mas assim, né, eu ia fazer um estágio lá, assim, de meio expediente, ajudando ele lá no escritório de uma certa forma, mas querendo aprender de fato, né, como que eram as coisas.
Só que naquela época era muito difícil porque a gente não tinha esse fomento da educação como a gente tem hoje, de cursos online, de mentorias, né? Então não existia isso. Então era muito mais difícil. Para você aprender, você tinha que realmente pegar o livro e aprender. Se eu quisesse aprender um SPED, você tinha que pegar o manual e aprender. Os cursos eram muito limitados, eram pouquíssimos cursos, que tinham pouquíssimas pessoas que falavam sobre aquilo. Então, eu tive muita dificuldade para aprender tudo no começo, tive muita dificuldade mesmo. E aí, chegou num certo ponto, meu pai estava já em fase de aposentadoria, já praticamente fechando o escritório, assim, meio que desfazendo de alguns clientes. E ele chegou para mim e falou, minha filha, eu tenho esses clientinhos, se você quiser, eu, te ajudo a começar, você começa com esses clientes, a gente conversa com eles, e você assume daqui para frente. E aí, foi assim que eu comecei. Então, assim, não comecei diretamente do zero, porque eu comecei com alguns clientes já no escritório, mas eu comecei, assim, com bagagem zero, porque eu não sabia absolutamente nada. Então, eu assumi também frente, só que eu queria fazer com que o escritório crescesse, né? Eu queria crescer, né? Eu comecei com pouquinhos clientes, queria crescer, e aí eu fui meio que para a rua para batalhar atrás de clientes e correr atrás de clientes. E aí eu me deparei com um problema maior que eu via que era mais difícil que a contabilidade, que era vender. Captar, porque eu não sabia vender. E eu tinha vergonha de vender, tinha vergonha de oferecer o serviço, achava aquilo um pouco invasivo, sabe? Às vezes achava aquilo uma coisa meio constrangedora, assim, você oferecer seu serviço, assim, sabe? Então, eu me deparei com essa situação de que vender era muito mais difícil do que o saber fazer. E aí, fui trabalhando muito sobre aprender a vender, métodos para aprender a vender e metodologia para vender, e descobri que isso era altamente treinável, né? Falei, poxa, vender é treinável. E hoje, a maior dor das pessoas que trabalham com contabilidade é saber vender. Não, e você passou por alguns estágios, assim, de fase, né? Professora, então você lidava com o ambiente completamente acadêmico, depois você ingressa como funcionária ali, né? De certo modo, fazendo, né? O que o seu serviço demanda, em termos de contabilidade e tal, para ir para o lado do empreendedorismo, que é, de fato, você atender cliente, vender, captar, né? Fazer a gestão do seu negócio para que ele escale. E isso é difícil, né? Difícil. Ninguém te ensina. É muito difícil. É muito difícil. Porque, assim, na verdade, eu tinha na minha cabeça que a contabilidade ela é um serviço de confiança. Sim. Sempre tive isso comigo, que a contabilidade é um serviço de confiança. Você não vai colocar a tua empresa nas mãos de uma pessoa que você não conhece. É o coração, né? E aí, tinha essa questão de eu ter o meu pai, mas, ao mesmo tempo, eu não queria alcançar os clientes que eram, digamos assim, do nicho do meu pai. Eu queria buscar outros tipos de cliente, outras empresas e tudo mais. Então, eu fui buscar uma outra coisa que foi, como eu trabalhei numa empresa de importação, essa empresa tinha incentivos fiscais aqui no estado, né? Que aqui a gente tem o Fundap, tem o Investe. E a gente tinha uma dificuldade muito grande lá, que eram pouquíssimos contadores que a gente tinha para atender a gente. E aí eu pensei assim, eu falei, poxa, eu vou estudar sobre isso e vou me especializar nesses incentivos fiscais e vou nichar mais ou menos nisso, porque era um nicho que eu via que tinha pouca gente que sabia, pouca gente que ensinava, pouca gente que falava sobre isso. E aí eu comecei a buscar exatamente sobre isso. E aí consegui o meu primeiro cliente que tinha incentivos fiscais, e aí ele veio por uma indicação até dessa empresa que eu trabalhei, e aí depois disso eu comecei a trabalhar comecei a fazer um trabalho muito grande usando tecnologia, né? Comecei a usar muita tecnologia no escritório. Então eu falei, cara, eu acho que a tecnologia é um dos caminhos, a inteligência artificial ela vem para ajudar a gente. Então, a gente começou a trabalhar muito com inteligência, comecei a usar dados. Hoje, a gente fornece painéis de Power BI para os clientes, para eles acompanharem diariamente o que está acontecendo ali na parte fiscal, contábil, departamento pessoal. Então, eles têm indicadores ali diariamente da empresa deles, que eles veem tudo num painel pelo celular ou pelo computador. E eu comecei a investir nisso, com o que eu podia na época, né? Comecei a investir com o que eu conseguia,
E aí, com isso, os meus próprios clientes começaram a fazer esse trabalho de me indicar para outras pessoas. Então, hoje eu continuo com a mesma mentalidade lá do passado, de que o cliente, ele vem por uma indicação, porque ele é mais fácil. Sim. Hoje a gente tem muita contabilidade na internet, que você vê que fazem propaganda, né? Mas são contabilidades de pessoas que buscam conformidade. Né? Aquela empresinha, às vezes, é uma empresa pequena, ele é um MEI, ele é um simples, ele só precisa mandar o PGDAS, uma declaração anual, uma declaração de imposto de renda. Essas empresas, quando elas buscam, às vezes elas vão muito pelo preço. Pelo preço. Então, elas vão buscar uma contabilidade barata, uma contabilidade online, alguma coisa muito desburocratizada. Essa é fácil você atingir fazendo venda pela internet, às vezes fazendo impulsionamento, né? Tráfego pago. Então, funciona para esse público. O público que eu busquei atingir, que é um público de empresas maiores, né? Empresas que vêm, são atacadistas, os grandes atacadistas, que vêm para o Espírito Santo em busca do incentivo fiscal, eles não caem nesse tráfego pago. Não caem. Demanda ali uma atenção, né? Uma análise mais apurada. Então, eles precisam que seja alguém que eles confiam, alguém que seja de confiança. Então, geralmente, eles vão buscando indicação de pessoas que já estão aqui, de concorrentes ou de pessoas que eles já conhecem. E também eles vêm em busca de referência. Às vezes eles ligam até para o sindicato, para os sincados e falam, eu queria uma lista de alguns contadores. E aí o pessoal dos sincados, como a gente tem feito um bom trabalho, eles acabam indicando. Falam, tem a fulano, ciclano, tem a Mônica. E eles entram em contato e aí entra a parte da venda, né? Então, você tem que aprender a vender o teu trabalho, vender aquilo que você sabe, mostrar o seu conhecimento, o know-how que você tem sobre aquilo. E aí eu, muitas vezes, concorro com escritórios que já estão no mercado aí há 40 anos, ou que tem uma grande referência, mas eu acabo ganhando por conta da venda. Sim, porque eu sei a forma de vender a forma de vender. E uma coisa que você tem falado nessa parte de tecnologia e tudo mais, acaba trazendo bastante transparência para o seu cliente. Então, isso também incentiva ali na questão da indicação, de ter o conforto, de ter a confiança, estimula a pessoa a participar junto, né? E eu gostaria de saber, assim, porque também é difícil essa parte, né? A gente sabe que tem a necessidade de ter tecnologia, tem necessidade de ter investimento, mas como que foi ali a sua escolha por essa busca de tecnologia? Quais foram os pontos que você vislumbrou ali dentro das pesquisas para poder trazer esses sistemas para dentro da empresa de contabilidade? Então, eu sempre fui muito fã de tecnologia, né? Desde nova. E sempre gostei muito de coisas de tecnologia. Então, chegou uma determinada, vamos dizer assim, uma determinada época, né? Antes até, inclusive, de eu terminar o mestrado. Na época, no mestrado, na FUCAP, a gente tinha que fazer uma prova de proficiência. E eu fui para os Estados Unidos, aproveitei que eu não estava trabalhando, estava estagiando com meu pai, fui para os Estados Unidos, falei, vou dar uma estudada. E aí, quando eu cheguei lá, eu me deparei com algumas coisas de tecnologia numa escola que eu estudei lá, numa escola lá na Kaplan. Me deparei com algumas situações de tecnologia lá que eu fiquei, assim, fascinada, né, com as tecnologias que tinham nos Estados Unidos. Isso foi em 2011. E, na época, eu lembro até que eu fui lá, comprei um iPhone, né, e comprei um iPad também. Então, assim, eu comecei a gostar muito de tecnologia e comecei a ficar fissurada por coisas tecnológicas, né? Comecei a gostar muito de tecnologia. Quando eu resolvi, de fato, empreender na área contábil, eu pensei comigo assim, a primeira coisa, meu pai usava, ele tinha a empresa dele, ele tinha um software, eu falei, poxa, eu preciso de um software melhor do que esse do meu pai. E aí, isso já foi uma primeira coisa que eu comecei a buscar no mercado, quais eram os softwares, os melhores que tinha na época, né? Falei, poxa, eu vou estudar quais são os melhores. Chamei todos, pedi apresentação, falei, deixa eu ver. E aí eu acabei selecionando um software que a gente usa até hoje lá no escritório, que ele tinha muita tecnologia. E eu via que eu tinha isso que eu gostava nisso. Falei, poxa, eu gosto de tecnologia, eles também gostam de tecnologia. Então, quando eu contratei esse sistema, eu falei assim, eu quero o pacote mais top com todas as coisas de tecnologia. E naquela época, a gente já tinha, por exemplo, sistemas de nuvem, nesse meu sistema, para envio de documentos para os clientes, que
pessoal não fazia isso naquela época, né? Isso, vamos falar assim, 2013, 2014, ninguém usava isso. Mas, assim, o principal avanço mesmo que eu tive da tecnologia foi, eu acho que, se eu não me engano, foi 2017 ou 2018, que eu não me recordo agora, que foi aquele ano que a gente teve a greve da PM aqui, que a gente ficou intocado, tipo na pandemia. Sim. E aí, eu já tinha alguns funcionários e meus funcionários não tinham como ir trabalhar. E aí eu pensei assim, eu falei, eu preciso de alguma forma que eu consiga trabalhar de qualquer lugar. É bom que você antecipou até para a pandemia, me né? antecipei completamente. Então eu falei assim, cara, eu preciso ter alguma coisa. E aí eu encontrei uma empresa que é um data center, que colocou meu servidor na nuvem e falou, bom, agora você pode trabalhar de qualquer lugar. E aí aquilo para mim já foi um grande avanço da tecnologia, poder trabalhar de qualquer lugar. Sim. Quando eu fui convidada a dar aula no IPOG, isso foi em 2018 também, mais ou menos, 2018, 2019, que eu fui convidada a dar aula no IPOG. O IPOG, ele é uma pós-graduação que ela é, vamos dizer assim, ela tem em todos os estados, mas os professores são itinerantes, a gente viaja para dar aula. Então, eu tinha que viajar. E, às vezes, eu tinha que viajar na quinta ou na sexta, de manhã. Então, eu precisava poder trabalhar de qualquer lugar. Então, eu precisava ter sistemas que me permitissem trabalhar de qualquer lugar. E aí, isso foram impulsionamentos que deram para a gente ferramentas para eu buscar ferramentas no mercado de tecnologia. Sim. Então, nessa época, a gente já tinha sistemas, tipo 2018, por aí, né, 19. Sistemas em nuvem, sistemas de processos, a gente já tinha. Desde que eu coloquei o sistema lá em 2014, a gente já tinha um sistema de processos que não era muito bom, mas depois, em 2018, a gente migrou para um sistema que era melhor, de processos. Então, o meu escritório ele já era autogerenciável, com as pessoas estando em qualquer lugar. Não, isso faz uma baita diferença, né? Principalmente depois que veio a pandemia. Não, e aí a pandemia, na verdade, o que aconteceu? Quando veio a pandemia, eu estava nos Estados Unidos, de férias com a família, a gente tinha ido viajar, e aí começou rumores da pandemia, alguns casos já acontecendo, e a gente ficou preocupado. Lá, assim, o pessoal foi até um pouco mais resistente, e aí as meninas me ligaram do escritório e falaram, Mônica, o Brasil deu estado de calamidade, a gente vai ter que fechar. Aí eu falei, não tem problema, todo mundo pega o notebook, leva para casa, amanhã todo mundo de casa, e tipo, no outro dia a gente já estava trabalhando, porque eu tinha PABX na nuvem, sistema de processo na nuvem, a gente tinha saque digital que já falava... E só dos procedimentos também já estarem, né, elaborados, você já tem um fluxo ali de trabalho em si, né? Então, não precisa da pessoa... eu acho que um dos maiores desafios de trabalhar do home office em si é porque a gente não tem o contato. Então, a gente não vê o passo a passo, o procedimento. Mas quando você tem isso muito bem elaborado, muito bem escrito, né? A cultura em si dos procedimentos para dentro da empresa, torna muito mais fácil o trabalhar de fora, né? Trabalhar de casa ou de qualquer lugar. Você não precisa estar ali o tempo inteiro do lado da pessoa para poder verificar se está fazendo certo ou não. Então, como a gente tem um sistema de processo, a pessoa ela entra no sistema, ela sabe exatamente tudo que ela precisa fazer naquele dia, né? E aí o cliente consegue ter o contato com ela pelo telefone, porque tem um PBX digital, né? O WhatsApp também, o cliente fala com a gente com um único número, ele distribui para todo mundo da equipe. E, assim, eu tenho gente que nunca mais voltou da pandemia, que até hoje trabalha de home office. E, por incrível que pareça, às vezes a gente acaba contratando novas pessoas, porque o escritório ele foi crescendo muito. A gente acaba contratando as pessoas quando elas vislumbram essa oportunidade de trabalhar de casa, principalmente as mulheres. Sim. Mulheres, mães que têm filhos, né? Eu tenho colaboradoras lá que têm 2, 3 filhos, que elas optaram por trabalhar de casa por conta para ficar mais perto dos filhos, para poder acompanhar, né? Para poder acompanhar as crianças. E aí tem muitas empresas que às vezes elas acham assim, porque não está trabalhando, porque não vai produzir porque ela está em casa, porque ela tem um monte de filho e vai trabalhar de casa. Muito pelo contrário. O reflexo que eu trouxe disso foi que elas são muito mais produtivas trabalhando de casa. Imagina, seu filho está doente, e aí você vai para o escritório trabalhar. Vai com a cabeça fica em casa. Aí não pode mandar para creche, porque a criança está doente, você vai deixar com alguém, com uma mãe, e aí você vai ficar preocupado, você não vai trabalhar. Quando você está de casa, você está ali do lado, a pessoa está trabalhando. Exatamente. E às vezes elas mesmas sabem, olha, tive que parar um momento aqui para poder dar uma atenção, mas ela acaba compensando isso, às vezes, trabalhando um pouquinho mais tarde, ou trabalhando ali, às vezes, na hora do almoço,
por algum motivo. Exato. Mas elas são muito, muito, muito produtivas e também elas acabam exercendo um pouco a gratidão, né? Porque uma oportunidade dessa de você trabalhar de casa não é oferecida por qualquer empresa, principalmente empresas de contabilidade. Os donos hoje de empresas de contabilidade hoje têm uma mentalidade muito fechada de que achar que você tem que estar ali em cima da pessoa o tempo todo para ela produzir. É um mercado muito tradicional Muito ainda, tradicional. E aí, o que eu ganho muito com isso? É rotatividade muito baixa de funcionários. Então, hoje eu vejo muita gente reclamando, porque eu não consigo funcionário, tá muito difícil, o mercado tá difícil de ter pessoas. E aí, quando a gente começou a trabalhar muito essa questão da humanização das pessoas, comecei a trabalhar muito uma cultura muito forte lá dentro do escritório e usando muito a tecnologia também para que eles pudessem fazer o menos trabalho braçal possível e serem mais analistas, né? Analisar mais, terem mais cuidado, porque a gente informatizou muito, trouxe muita tecnologia, robô para importar as coisas, para automatizar serviços muito braçais. Isso trouxe para eles mais autonomia, mais crescimento profissional. Então, hoje a gente investe muito em cursos. Hoje a gente tem... eles têm metas de horas. O ano passado, para você ter noção, eu coloquei uma meta de 20 horas de curso por ano. 20 horas de curso por ano. Quando chegou no final do ano, a gente tinha uma média de 112 horas de curso por colaborador. E hoje eu tenho 30 colaboradores. Então, ou seja, eles fizeram muito curso. Teve gente lá que fez quase 300 horas de curso. Olha só. Então, assim, eles estudam muito, então eles aprendem muito. Então, assim, uma coisa acaba puxando a outra. Então, a gente criou essa cultura forte do aprendizado, uma cultura forte de humanização com as pessoas, uma cultura forte de tecnologia para uso, e isso acaba refletindo neles, no aprendizado deles. E aí tem muitas empresas que acham, eu vou investir, vou pagar curso para o funcionário, ele vai embora e vai sair, né? E vai me deixar e eu gastei. E eu penso o contrário, eu falo que bom, né? Se pelo menos já pensou, ele sair daqui, com alguma bagagem. Pior é ele ficar não sabendo nada, né? Exatamente. Não, e você faz com que haja um estímulo, né? Porque a pessoa ali estando feliz, trabalhando, confortável com aquele trabalho que ela está fazendo, né? Vendo produtividade, porque a gente também é baseado um pouco no reconhecimento, no resultado. Então, se você fica só fazendo trabalho braçal e não vê o resultado daquilo, é difícil de ter um estímulo, né? Então, a partir do momento que você é informativo, faz com que o trabalho seja mais analítico do que braçal, estimula essa pessoa a querer crescer, a fazer cursos, né? Torna tudo muito mais eficiente, faz com que os resultados sejam mais eficientes, mais pontuais, né? Mais assertivos. Então, com certeza, eu acho que é um caminho que as empresas precisam pensar aí, porque cada vez mais vai ser necessário, né? Você chegou a ter funcionário assim de fora ou daqui de Vitória? Cheguei. Porque, né, criando um ambiente desse... No meio da pandemia, eu comecei a fazer um MBA que era do próprio IPOG, que era um MBA online, já remoto, né? Que logo que começou a pandemia, eles também já viraram as aulas para remoto. E aí eu fui fazer um curso de previdenciário e trabalhista, porque a parte previdenciária e trabalhista foi um caos na pandemia, né? Era suspensão de contrato, redução de jornada, não sei mais o quê, não sei o quê, teletrabalho, home office. Aí eu falei, nossa, eu preciso estudar um pouco mais sobre isso. E eu entrei nesse curso, que era previdenciário e trabalhista. E aí eu conheci uma menina, que ela era da minha turma, que ela era de Brasília. E aí ela trabalhou pra gente durante um tempo. E aí ela trabalhava de Brasília, então pra gente era tranquilo. Sim. E eu tive uma colaboradora também, que é a Uli, que o marido dela tinha sido chamado para trabalhar na Irlanda, e ela foi com ele, ela pediu demissão do escritório, isso foi antes da pandemia, né? Ela pediu demissão, falou, eu vou morar na Irlanda com meu marido. E aí, quando chegou a pandemia, eu liguei para ela, falei, Uli, agora você tá dentro de casa, seu marido tá dentro de casa, vão voltar a trabalhar. E ela falou, então tá. E aí ela voltou a trabalhar. E aí, depois de um tempo, como o marido dela também estava home office, eles acabaram voltando para Vitória, mas, não voltou para o escritório. Ela ficou trabalhando de casa também, mas teve essa oportunidade aí de trabalhar de fora com a gente. Mas, assim, com essa oportunidade de home office, a gente acabou não fazendo distinção mais de local, de onde a pessoa mora, porque... Porque não precisa, né? Para a gente é indiferente. A gente usa o Teams, então faz reunião online, conversa pelo Teams, faz ligação, então...
Sim, com certeza. E você falou da questão do atendimento ao cliente, né? Da parte de captação. A gente está falando muito de procedimento, da parte mais aí, administrativa da gestão, né? E de tudo. Como que tá hoje, né? E como que você começou a expandir essa parte de vendas, né? No caso, você falou que é boca a boca, indicação, né? Que é mais um mercado voltado para isso. Mas é só isso? Como que você faz? E se há ainda a questão do marketing digital, tráfego pago, como que você vê Não. essa área aí do... Então, eu invisto zero em marketing. Em marketing a gente tem hoje, ano passado para cá, que a gente criou um Instagram do escritório, começamos a fazer postagem, contratei uma empresa de marketing que faz as postagens e tudo mais. Mas ainda a gente não usa isso como fonte de captação de clientes. Entendi. Hoje a gente foca no atendimento ao nosso cliente. Então, hoje eu faço um trabalho muito grande com o pessoal do escritório para que a gente atenda o meu cliente. Assim, eu falo assim, nós não somos uma empresa de contabilidade, nós somos uma empresa que atende clientes, que também faz contabilidade. Então, o que a gente faz? A gente tem uns programas de incentivo, como eu falo, a gente é uma empresa muito humanizada, que a gente faz muito incentivo aos colaboradores, né? Então, a gente tem o Neofit, que é, tipo, incentivo para eles a malhar, né? A gente faz sorteio, então, tipo, de camisa de academia, suplementos, essas coisas, porque a gente tem clientes de suplementos, então, às vezes, os clientes ajudam a gente nessa também, para que eles tenham uma vida mais saudável, mesmo quem está de home office. E também a gente tem as Neocoins, que são as moedas virtuais que a gente criou lá dentro do escritório, que são moedas que eles ganham por meritocracia, né? De estar com os processos em dia, os trabalhos em dia, e principalmente o atendimento ao cliente. Essa nota de atendimento ao cliente que a gente tem lá no saque, a gente olha todo mês e eles ganham uma pontuação com base na nota, e os elogios de cliente também eles ganham muito pontos. Porque a gente já entendeu que quando o cliente ele está muito satisfeito com a nossa marca, ele é um cliente promotor. Então, quanto mais satisfeito esse cliente está, mais promotor ele é. Então, o que a gente faz? Por que eu faço essa premiação para eles, para melhor atendimento do cliente? Para o cliente ele parar o tempo dele e escrever um e-mail para elogiar uma pessoa da minha equipe, Com certeza. é porque ele está muito, muito, muito satisfeito. Não, e você vai na contramão, né? Da dinâmica aí do marketing, até mesmo da forma de lidar ali com os colaboradores, porque realmente você incentivando o atendimento faz com que a pessoa tenha mais paciência, tenha mais, né, comprometimento ali com... O colaborador, ele se esmera muito, porque assim, essas Neocoins, a gente troca, por exemplo, eu tenho um cliente que é fábrica de óculos de sol, aí a gente coloca óculos de sol. É quase um incentivo de captação, né? Isso. Olha, se você tiver um atendimento bem feito, você vai ganhar Isso, X. Exatamente. Eles ganham as moedas eles trocam por vários prêmios, digamos assim, e no paralelo disso, eles atendem bem o meu cliente. O meu cliente muito bem atendido, muito bem satisfeito, é inevitável. Pessoas se conectam com pessoas conversam com pessoas. Então, sempre um empresário que vai conversar com outro empresário, ele sempre vai falar, não sei o quê, minha empresa assim. Aí ele sempre fala, cara, minha contadora é maravilhosa. Não, eles me atendem, nossa, me pegam no colo, resolvem todos os meus problemas. E aí as pessoas, elas olham para aquilo e falam, cara, minha contabilidade não é assim. Sim. Entendeu? Minha contabilidade eu tenho que implorar, às vezes, para eles me entregar alguma coisa. Eu tenho que pedir 2, 3 vezes uma mesma coisa. E a gente não, a gente já é o contrário, porque a gente se esmera muito para atender muito bem o cliente. E aí esses clientes que são muito bem satisfeitos, eles acabam contando para outros, e esses outros uma coisa acabam leva vindo. A outra, né? Então, assim, praticamente toda semana a gente fecha um cliente novo por indicação de clientes. Então, os meus próprios clientes, eles me indicam clientes. Então, hoje, esse trabalho de venda que eu faço é com um cliente que já vem quase certo. Porque um cliente que vem por indicação, 95% de chance a gente tem de fechar. Então, assim, às vezes ele vem por indicação, mas às vezes ele vem... eu me indicaram você e fulano e ciclano. Aí eu tenho que... Porque é na base da confiança, né? Isso que você está falando. A pessoa confia naquela outra pessoa que está indicando. Então, ela confia, ela tem um retorno que o resultado é positivo. Por que ela não contrataria, né? Se a contabilidade, querendo ou não, é o coração da empresa, é o que você precisa, né? Então, você ter esse retorno de uma pessoa que você confia,
Faz toda a diferença. Você realmente já vai para contratar, não vai para ficar fazendo pesquisa. Não, tem cliente que já chega assim, não quero nem ver proposta, é você, porque fulano me indicou você, então tem que ser você. E às vezes eu já recebi também alguns comentários assim de um cliente que ele até falou comigo assim, ele falou, Mônica, tinha uma empresa que eu olhava e admirava muito aquela empresa, eles eram muito organizados e tal, tudo certinho, e a gente só tomando paulada na cabeça, tomando paulada, e ele falou bem assim, cara, eu vou descobrir quem é o contador deles. E aí diz ele que fez uma investigação para descobrir quem era o contador e descobriu que era eu, aí conseguiram descobrir meu número e eles entraram em contato, e que nem foi por indicação, você vê, eles viram um cliente meu e ele entrou em contato hoje, já está com a gente desde 2017, é uma empresa bem grande aqui do estado. E assim, são exatamente esses clientes que às vezes acabam indicando a gente. Sim. Eu ainda não comecei a prospectar, porque justamente a gente focou nesse business do cliente de médio porte. E esse cliente de médio porte, ele não é um cliente que vem por internet. Às vezes eles nem têm Instagram, às vezes eles nem ficam consumindo esses conteúdos, né, de internet. Então, assim, ele vem mesmo por meio de indicação. Então, o melhor trabalho que a gente conseguiu foi esse. Só que, assim, o meu projeto para começar no segundo semestre desse ano é começar a fazer essa prospecção mais ativa com meus próprios clientes. Começar a pedir para os meus clientes para eles me indicarem, entendeu? Me indica um cliente. Mas você só consegue fazer esse trabalho de indicação de um cliente quando ele está muito satisfeito. Muito satisfeito, exatamente. Ele tem que estar muito satisfeito, né? Mônica, se você pudesse dar uma dica aí para quem está começando agora nesse mercado, né? O que você falaria para essas pessoas? Olha, eu acredito muito que a gente tem alguns pilares que a gente precisa se desenvolver e isso serve para qualquer empresa, né? Um dos primeiros pilares é pessoas, né? Pessoas precisam de pessoas. Quem não entende de pessoas não entende de negócios, né? Eu sempre tive muita dificuldade em lidar com pessoas. Eu acho muito difícil lidar com pessoas, mas assim, isso a gente aprende com o tempo, que cada pessoa tem o seu jeito, tem o seu modo de trabalhar, tem as suas dificuldades, suas limitações, mas é preciso que a gente aprenda a entender essas pessoas, ter processos, né? O processo ele é um pilar muito importante. Eu falo que, às vezes, você vai num fast food, o jeito que a pessoa coloca a bandeja, o canudo, o guardanapo, eles têm uma metodologia para aquilo é um processo. E aí, quando você não tem processos, isso é muito ruim para o teu negócio, para qualquer negócio que seja, né? E a tecnologia, porque a tecnologia ela consegue fazer com que a gente escale mais o nosso negócio. Então, assim, o que você consegue fazer hoje que você consegue implementar a tecnologia para eliminar aquilo, para mitigar problemas, para mitigar erros, sabe? Então, assim, o que dá para você fazer de benefício com a tecnologia que vão te ajudar? Então, isso também é uma coisa que eu sempre estou atrás. O que tem de tecnologia de novo? Muita empresa acha que tem que ter um setor específico da inovação, né, da tecnologia, mas, na verdade, é isso que você está falando. Você tem que estar com a cabeça, né, com a cultura em todas as áreas da empresa voltadas para a inovação. Né? Não adianta eu ter um setor fechado de inovação. Não, a inovação ela tem que permear por toda a empresa, né? Justamente para gerar mais conforto, para gerar otimização das coisas, dos processos, né? Trazer novas soluções aí para dentro do seu próprio negócio. Porque você bem estruturado dentro do seu próprio negócio, você consegue expandir muito mais fácil. E o último pilar é exatamente isso que você falou, é a cultura. Porque, assim, toda empresa ela tem uma cultura. Boa ou ruim, né? Não existe uma cultura melhor. Porque, por exemplo, tem empresas aí que a gente vê que o pessoal trabalha de bermuda e tudo mais, e tem empresas que são super sérias. Você pegar um banco, tipo o Bradesco, a cultura deles é super séria, e tá tudo bem. Se você for pegar uma empresa, tipo, super inovadora, né? Google, né? O pessoal é bem mais descontraído, digamos assim, e tem uma cultura. E eu falo que a cultura é aquilo que as pessoas estão fazendo quando ninguém está olhando. Então, é muito importante a gente saber fomentar bem qual é a cultura que você quer ter no seu negócio, porque quando você não está perto, a cultura, ela permanece, né? Então, por mais que eu esteja aqui hoje, com isso, eu me permito
viajar, trabalhar, palestrar fora, trabalhar viajando. Sim. Então, ou seja, e o meu escritório continua da mesma Rodando. forma, rodando com a mesma qualidade de sempre, mesmo eu não estando lá. Por quê? Porque a gente trabalha muito forte essa questão cultural nas pessoas. Isso faz toda a diferença mesmo. A gente tem aqui no podcast um momento de encerramento que visa você resumir um pouquinho desse nosso bate-papo, que é a sacada de ouro. O que você poderia deixar aqui hoje, diante de tudo que a gente conversou? Bom, acho que a sacada de ouro do momento é pessoas, investir em pessoas, né? Eu acredito muito que as pessoas, elas podem mudar muito os nossos negócios. Às vezes, por exemplo, você entra numa loja e você volta naquela loja porque você gostou da vendedora, porque você gostou da pessoa, né? Então, quanto mais a gente puder investir em pessoas que têm esse fit cultural com a nossa empresa, e trabalhar em prol, olhando o lado das pessoas, esse retorno vem. Então, gente, chegamos ao fim do nosso podcast. Queria conversar mais, mas não dá. A gente tem que encerrar. Mônica, onde que a gente te encontra? Meu Instagram é Mônica Porto P. Lá no meu Instagram eu dou muitas dicas gratuitas, né? Da área de contabilidade, empreendedorismo. Falo muito sobre tecnologia também. Eu hoje sou mentora de um grupo que chama Contabilidade do Futuro, que é uma incubadora para pessoas que estão começando, e a gente faz todo um treinamento sobre tudo, sobre tecnologia, pessoas, cultura, vendas, né, marketing, tudo isso para elevar o nível desses profissionais. E eu também dou palestras, faço eventos, né, no SESCOM, no Conselho Regional de Contabilidade, também participo muito de eventos com mulheres, né? Sou mentora e conselheira em um grupo que a gente chama de Delas e por Elas, que é um grupo para mulheres contadoras também. A gente faz de forma itinerante pelo Brasil. Na pandemia a gente fazia muita live também ajudando mulheres. Então, mas é basicamente isso. Mas me encontram mais aí no Instagram mesmo. E vocês me encontram no @JulianaCZanelli com 2 L's. No @Simpler_, onde a gente fala aí um pouquinho de propriedade intelectual, registro de marca, patente, desenhos industriais. E no Papo de Quinta você encontra no @papo.d.quinta e o Papo do Ano, @papo.do.ano. E agora a gente fala, né, nossa frase final, que é a nossa identidade aí de todos os dias faça a diferença. Continuem nos acompanhando, curtam, compartilhem. E é isso, obrigada.